Vídeo 13. O aspecto neuroquímico da aprendizagem denomina-se a plasticidade cerebral e ele é responsável pelo processo constante de formação e reestruturação das conexões entre os neurônios, conhecidas como sinapses. Essas são responsáveis pela formação de memórias fundamentais à aprendizagem. A criança entre 0 e 5 anos está na fase de ciclo vital em que o sistema nervoso é mais recíproco, mais plástico e, portanto, mais propício a aprender ou a aquisição da maior parte dos seus comportamentos e habilidades. Todo ser humano aprende durante toda a vida, entretanto, a primeira infância é a fase em que, biologicamente, os organismos estão mais abertos e predispostos à construção de aprendizagens. Inegável a importância de se oferecer a essas crianças experiências significativas e bem elaboradas, de forma a lhes proporcionar processos de desenvolvimento mais ricos. Todas as crianças chegam à educação infantil com cérebros diferentes, corpos diferentes, experiências sociais e culturais diferentes, ritmos de aprendizagens diferentes, pontos de onde se deve partir para novas aprendizagens. A educação infantil deve possibilitar a oferta dos estímulos, contextos e situações mais adequados para desenvolver o potencial de cada criança. Naturalmente, o desenvolvimento e aprendizagem das crianças não acontecem nos momentos em que elas estão na instituição educativa, mas é a instituição que sistematiza os objetivos de aprendizagem, as estratégias de intervenção e dá oportunidade para todas terem orientação direcionada para seu desenvolvimento, o que torna o processo mais eficiente. Esse é o grande diferenciador das experiências vivenciadas pelas crianças e sua família, em sua comunidade, daquelas vivenciadas em instituição educativa. A intencionalidade pedagógica do adulto que orienta e define suas atividades serão propostas e como serão conduzidas a fim de alcançar o melhor e mais rico processo de desenvolvimento das crianças. Portanto, é a função da instituição educativa organizar uma proposta curricular que proporcione às crianças o desenvolvimento de todo o seu potencial na perspectiva de formação integral, em que as várias dimensões da formação humana sejam contempladas com igual importância e significado, proporcionando os meios para atingir patamares mais organizados de conhecimento, os processos mais complexos dos pensamentos, favorecendo a sua participação e inclusão nas discussões, a busca de resposta para as questões do seu tempo e idade, de sua sociedade, deste mundo de agora. A organização por ciclos na educação infantil. A discussão da organização nos tempos escolares na educação básica não pode ser entendida como foi durante muitos anos, como uma questão meramente técnica. Muito mais do que uma opção técnica, é uma opção política que envolve concepções de educação que vão produzir efeito nos modos de organizar as proposições curriculares do município, de construir a proposta político-pedagógica de cada instituição, de enturmar os alunos, de planejar as atividades, acompanhar e avaliar seu desenvolvimento. Segundo a Elvira Souza Lima, no 2000, página 9, abre aspas, é equivocada a noção de que o ciclo significa simplesmente uma nova proposta pedagógica, pois ele é, na verdade, uma proposta de estruturação que a escola envolve, de maneira fundamental a questão, o gerenciamento de tempo, a utilização do espaço, dos instrumentos culturais, da coletividade que se reúne em torno do espaço da escola e, finalmente, da socialização do conhecimento, fecha aspas. O que se propõe e se pretende com a organização em ciclos é uma adequação da escola ao desenvolvimento biológico, social e cultural das crianças, ou seja, a idade de formação humana é um dos princípios que orienta a organização dos tempos, a seleção dos conhecimentos, experiências escolares, vivências e convivências, ao contrário do ciclo de aprendizagem, que se orienta tão somente pelos níveis de aprendizagem dos educandos. A organização escolar, baseada na lógica dos ciclos de idade e formação, vem romper com a lógica anual e com a rigidez de distribuição dos períodos letivos, possibilitando a reconceituação da organização geral da escola básica, na medida em que assume como perspectiva essencial a formação humana. Na história das creches, das pré-escolas, pode-se constatar uma organização dos tempos caracterizados pela formação de blocos de 2 ou 3 anos, vinculadas a uma visão mais flexível sobre a criança,
a aprendizagem e a proposta pedagógica. A diversidade das instituições que ofereciam proposta pedagógica para educar, cuidando das crianças, possibilitavam diferentes formas de organização dos tempos escolares, orientadas pela lógica de grupos, diferentes idades e distintos interesses de aprendizagem. Atualmente, no Brasil, embora a LDB 9.394/96 estabeleça no artigo 30 que a educação infantil será oferecida na modalidade creche para as crianças de até 3 anos e pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos, a própria realidade de educação nos estados e municípios suscita várias polêmicas e, por suas vezes, outros modelos de organização. Nos municípios que instituíram seu próprio sistema de educação, assim o que fez Belo Horizonte, como fez Belo Horizonte desde 98, abriu possibilidades variadas de organização dos tempos escolares nas instituições de sua responsabilidade. Diante dessa realidade, cresce o debate sobre a organização dos tempos escolares na educação infantil. As polêmicas vão desde a concepção de que devem orientar as demarcações dos períodos, etapas e ciclos e as denominações dadas por cada sistema ou instituição até que as idades ou faixas etárias devem compor cada período, etapa e ciclo. Identifica-se estados e municípios ou mesmo instituições organizadas bastante diversas. 3 etapas, períodos, ciclos, sendo o primeiro para bebês de 1 ano até 1 ano e 8 meses, outro para 3 anos até 3 anos, o terceiro para crianças de 3 a 5 anos. 2 etapas, períodos, ciclos, como dispõe na LDB, e ainda assim, 2 etapas para períodos, ciclos organizados de outras formas. Segundo o Estatuto da Criança e Juventude, o ECA, a infância compreende as crianças de 0 a 12 anos de idade incompletos. Na rede municipal de Belo Horizonte, o ciclo da infância está organizado contemplando as crianças de 0 a 8 anos, subdivididas em 3 ciclos, 2 deles na educação infantil e 1 no ensino fundamental, a saber, ciclo da infância, o primeiro, educação infantil de 0 a 2 anos, segundo ciclo de 3 a 5 anos, o primeiro ciclo do fundamental, crianças de 6 a 8 anos.